Graça e paz, meu amigo, minha amiga. Se uma pessoa quer viver uma vida plena e assertiva, ela precisa de um manual. E assim como alguém só pode aproveitar o máximo do que um equipamento eletrônico pode oferecer, lendo o manual de funcionamento dele, da mesma forma, uma pessoa somente pode funcionar corretamente, plenamente, conhecendo o manual de bom funcionamento do ser humano, a Bíblia, sem a qual todo o material humano pifa cedo ou tarde, não adianta, e pifa geral. Volta e meia, por exemplo, a gente assiste pasmo a duelos de acusações entre políticos e trocas de farpas de todos os tipos entre partidos de cosmovisões opostas. Por falar nisso, isso me faz lembrar das palavras do teólogo e um dos maiores expositores bíblicos do nosso tempo, John MacArthur Jr. Ele diz: a política não traz nenhum impacto no reino de Deus, seja no nosso país ou em outro qualquer. Lembre-se que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Incrível essas palavras de John MacArthur Jr. Isso mesmo, a agenda do reino de Deus é bem outra, meu irmão, minha irmã. E não é de inspiração humana, mas sim divina. Não tenha dúvida de que, seja lá qual for a motivação, cada vez que alguém toma uma decisão errada, seja um político do cenário nacional ou mundial, ou qualquer outra pessoa, você mesmo, é porque arriscou a própria opinião, a opinião sobre o assunto, em vez de ver o que é que dizia o manual do bom funcionamento humano, a palavra de Deus. Em plena era da pós-verdade, uma expressão que começou a ser usada pelas esferas jornalísticas e midiáticas desde 2016 para conceituar o nosso tempo, em que a verdade parece mais um prato gourmet que cada um prepara do jeito que bem entende, a palavra de Deus permanece como a única fonte de vida plena, eterna e santificadora. Talvez uma das maiores recomendações feitas por Jesus foi a narrada em João 5,39, onde ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e elas testificam de mim. Foi pensando nisso que eu acredito ter tido a direção de Deus para começar a gravar uma série de vídeos oferecendo luz para alguns pontos da Bíblia que as pessoas mais frequentemente têm dificuldade de entender. Essa série de vídeos com temática apologética, ou melhor, que tem como alvo a defesa e esclarecimento da verdade bíblica, eu vou chamar de "E aí, pastor, o que a Bíblia diz?" É uma pergunta. E aí, o que é que a Bíblia diz, pastor? Inicialmente, esse projeto acontecia em formato de programa de rádio, mas agora, por uns tempos, e atendendo a sugestões de gente que entende de mídia muito mais do que eu, o projeto vai ficar acontecendo em formato de vídeo e a gente vai vendo se funciona. E eu conto com a sua oração nesse sentido, amém? Bom, uma vez descascada a laranja, vamos espremer o suco, ou melhor, vamos à pergunta inaugural desse novo formato do "E aí, pastor, o que é que a Bíblia diz?" A pergunta intrigante e nebulosa de hoje é: Jesus veio trazer paz ao mundo ou a guerra? Alguém que não lê muito a Bíblia e não está muito antenado com os discursos de Jesus poderia dizer: essa é moleza, essa é simples de responder. Ele veio trazer a paz. É claro que Jesus veio trazer a paz, só que não é tão simples assim. É certo que Jesus, em Isaías 9,6, é chamado de o príncipe da paz. Em João 14,27, ele diz: a minha paz vos dou. E para deixar a pergunta mais difícil ainda, em Mateus 26,52, ele ordena aos discípulos: soltem as espadas, porque todos os que vivem pela espada morrem pela espada. A raiz da aparente contradição é que, ao passo que Jesus manda os discípulos largarem as espadas, ele também diz em outro momento, lá em Mateus 10,34, não vim trazer a paz, mas a espada. Outro dia eu assisti a um programa de TV em que um pastor cita essa fala de Jesus durante a entrevista, e a apresentadora, ao ouvir isso, arregala os olhos e, boquiaberta, ela vira para a plateia e diz: Jesus falou isso mesmo? Não, sério? Mentira. Se ele falou isso, ele não é quem eu pensava. Bom, você pode ficar tranquilo, meu irmão, porque Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre o mesmo. O fato é que a apresentadora somente não conseguiu enxergar o contexto amplo em que Jesus disse isso, o contexto total. É preciso que a gente estabeleça uma distinção entre dois lados de uma mesma moeda. De um lado, o alvo da vinda de Jesus à Terra, e do outro lado, as consequências da vinda dele à Terra. O alvo dele foi trazer a paz aos pecadores que se arrependem e que passam a acreditar nele.
Como bem esclarece o apóstolo Paulo em Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, Jesus também veio presentear a nós, os filhos de Deus, com a paz de Deus. Como não lembrar da promessa abraçadora descrita em Filipenses 4:7, principalmente em dias como os nossos, que diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No entanto, do outro lado da moeda, uma consequência imediata da vinda de Jesus ao mundo foi afastar aqueles que já alimentavam no coração algum nível de rebeldia contra Jesus. A consequência imediata da vinda de Jesus foi separar filhos de Deus e filhos do mundo. Só que da mesma forma como o alvo da amputação de uma mão gangrenada é acabar com a dor a longo prazo, o efeito imediato causa dor, do mesmo modo o alvo final de Jesus é trazer paz, tanto para o coração do homem quanto para a terra inteira. John F. Kennedy, o super querido ex-presidente dos Estados Unidos, falando certa vez sobre paz, ele disse: paz é um processo diário, semanal e mensal, que vai gradualmente mudando opiniões, lentamente derrubando barreiras, calmamente criando novas estruturas. Eu acho perfeita essa fala de Kennedy, porque é assim que a paz de Jesus vai enchendo a gente de esperança. Dia a dia, de oração em oração, de súplica em súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus te abençoe muitíssimo.